Olá, pessoal do sexto ano. Bom, na aula de hoje, a gente vai fazer uma introdução do conteúdo para a nossa próxima aula online, certo? O conteúdo da aula vai ser divisibilidade, certo? Onde a gente vai tratar a divisibilidade pelos números do 2 ao 10, certo? Mas antes disso, vamos entender o que é divisibilidade, certo? O exemplo do livro, ele pega o seguinte: tem 28 alunos e o professor quer dividir esses 28 alunos em grupos de 4 ou 5 alunos em cada grupo, certo? E aí o que ele faz? Ele tenta dividir esses alunos em 5 e tenta dividir esses alunos em grupos de 4, certo? Ao dividir em grupos de 5, ele perceba que ele vai ter 5 grupos, certo? Com 5 alunos em cada grupo e vai sobrar 3 alunos sem nenhum grupo, certo? Porque ele não conseguiu formar um novo grupo, tá bom? E quando ele faz isso com grupos de 4, ele vai conseguir 7 grupos, certo? E não vai sobrar ninguém sem grupo. Ou seja, ele conseguiu grupos de 4 alunos, onde ninguém fica sem grupo, certo? O que a gente pode chegar de conclusão nisso? No grupo de 5 alunos, deu uma divisão não exata, certo? Ou seja, o resultado, ele deixou um resto aqui sem formar um novo grupo, tá bom? E quando ele dividiu por 4, deu uma divisão exata, tá? O que isso significa? Que eu formei 7 grupos e não sobrou ninguém de fora. Então, o nosso objetivo é encontrar todos os números que, ao dividir 28 ou qualquer outro número, dê uma divisão exata, certo? Isso é a divisibilidade. E aí a gente entra em alguns critérios. O que são esses critérios? Bom, os critérios, certo? Eles vão nos ajudar a descobrir quais números são divisíveis ou não por aquele determinado número, certo? Então, a gente tem aqui o critério de divisibilidade por 2, certo? São todos os números que terminam com 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, perceba que todos os números aqui que são divisíveis por 2 terminam com um desses números. Ou seja, todos eles são pares, tá bom? Critério de divisibilidade por 3. Qual é o critério aqui? Que todos os números que forem divisíveis por 3, a soma de seus algarismos tem que dar um resultado divisível por 3 também. Por exemplo, vamos pegar aqui 138. Quando eu somo os 3 algarismos, 1 mais 3 mais 8, o resultado é 12. E 12 é um número divisível por 3, certo? Então, essa é a regrinha do critério de divisibilidade por 3. E aqui a gente vai ter todos os critérios, por 6, por 9, por 4, certo? Por 8, por 5 e, no fim aqui, por 10, 100 e 1000. O que eu aconselho que você faça? Esse conteúdo começa na página 104. Então, dá uma olhadinha nesses critérios, certo? Que a gente vai precisar disso para resolver a nossa atividade e para a gente dar sequência à nossa aula online, tá bom? Após a leitura desse material, certo? Você pode tentar resolver a atividade que vai estar disponível por formulário, tá bom? Então, leia com carinho todos os critérios de divisibilidade, que na próxima aula a gente vai conversar melhor sobre eles. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a videoaula de hoje. Um abraço e até a próxima. Valeu!